Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu quero falar com vocês sobre banca do Exército. Vamos lá. Banca de provas do Exército, depois da vinheta, muita gente que tem dúvidas, principalmente provas do CPOR, NPOR, processo das regiões militares para temporário. Depois da vinheta a gente vai explicar como funciona para saber se é unificado ou não. Muita gente tem essa dúvida e com razão, porque isso não é muito claro, né? Não tem muita clareza e hoje a gente vai abrir a caixa preta e eu vou explicar para vocês. Vamos lá, antes disso, se você é novo por aqui, bem-vindo, já deixa seu like, se inscreve no canal, que a gente vai ter o maior prazer em responder, você se deixar perguntas nos comentários, dúvidas, ou então lá no Instagram, abrindo a caixa preta, que a gente tá ali tirando essas dúvidas no direct. Mas vamos lá, por quê? Os concursos militares do Exército, a gente está falando hoje do Exército Brasileiro, como o SpaceX e ESA, obviamente, apenas um concurso, então a banca e as provas que são aplicadas no Brasil inteiro é a mesma prova. Agora, para os processos seletivos para militar temporário é diferente. Diferentemente da aeronáutica, da marinha, nem vou falar dessas duas forças, vou falar só do exército, as regiões militares são responsáveis pelos processos seletivos para militar temporário, oficiais e sargentos. Isso também serve para os CPORs e NPORs. Então, por exemplo, hoje são 5 CPORs, né? Como a gente foi falado sempre, Rio, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre e Recife. Tem vídeo no canal que eu explico sobre isso, os NPORs espalhados pelo Brasil. Os NPORs, apesar de estarem inseridos dentro de um batalhão, o que o Departamento de Educação do Exército achou por bem e interessante, né? Anexou de uma certa, assim, não há uma filiação, mas tem uma conexão com os CPORs. Então, a prova que é aplicada, por exemplo, no CPOR do Rio, é a mesma que é aplicada no CPOR de Manaus. Ou então a prova que é aplicada no CPOR de São Paulo é também aplicada no CPOR de Brasília. Ou seja, as provas dos CPORs, tá? Normalmente são as mesmas aplicadas em alguns NPORs. Então as provas são diferentes, tá? Mas a matéria, o assunto é igual. Então, por exemplo, português, você vai ver questões de crase, fonética, interpretação de texto, redação, que pode mudar um pouco o tema ou outro, porque as aplicações dos NPORs, às vezes, tem que ser no mesmo período da prova do CPOR de São Paulo, aqueles que são NPORs vinculados. Ou no CPOR do Rio, também tem que ser aplicado no mesmo período do CPOR do Rio. Então, por entender dessa necessidade e também ver o perfil de cada CPOR e NPOR, tem essas vinculações e essa prova que elas não são diferentes de assunto, mas algumas perguntas elas são diferenciadas. Então, para você que está se preparando, vamos lá, para esclarecer bem, tem lá no site CPOR, inclusive tem um vídeo no canal que eu falo dos assuntos, né? Mas as questões, elas podem ser sim diferentes. Para fechar então, pessoal, processo do Exército para militar temporário, a banca não é unificada, então você vai encontrar questões diferentes em alguns processos de regiões militares e dos CPORs e NPORs. Então, muito atento, porque os assuntos são iguais, mas as questões podem ser diferentes. Tranquilo? Se você tiver dúvidas, escreve aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em responder. Grande abraço e até a próxima.